os nossos amados irmãos, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos ouvem, aquelas pessoas que nos ajudam, que compartilham a nossa mensagem, aquelas pessoas que abrem os lares, os corações, aquelas pessoas que tiram um tempo para ouvir a nossa mensagem, que valorizam o nosso trabalho, que nos acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho. E o nosso objetivo é levar a palavra de Deus. E queremos que essa palavra ela entre no seu lar, no seu coração, para que você tenha uma experiência a mais com o nosso Deus, o nosso Salvador. O texto que nós vamos meditar no dia de hoje está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, a palavra de Deus diz assim: tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz que Jesus ele entrou em uma das sinagogas. E era comum no ministério de Jesus, em várias situações, a palavra diz que Jesus entrou no templo, na sinagoga. E quando Jesus entrou no templo, aqui no texto em que lemos, Jesus ele viu pessoas com pensamentos, com comportamentos diferentes. O Senhor viu um grupo de fariseus que estavam ali, que não queriam nada com Deus, pessoas que estavam ali para criticar, para zombar de Jesus, para tentar anular o projeto de Deus, para tentar impedir a bênção de Deus. E estava ali também um homem que era pobre e necessitado, um homem que tinha uma dificuldade, que tinha um problema. A Bíblia diz, em um outro texto da Bíblia, que a mão direita dele era mirrada, atrofiada, ressequida. E por essa situação, por esse problema que ele passava, as pessoas o isolaram, deixaram num canto. Para aquelas outras pessoas, aquele homem não tinha valor nenhum. E Jesus entrou, e a Bíblia diz que Jesus ele fitou os seus olhos em todas as pessoas, ele viu todas as pessoas que ali estavam. E ele viu aquele grupo que estava ali para acusar, e ele viu também aquele homem que estava ali como necessitado. E a Bíblia diz então que Jesus, ele moveu-se de compaixão por aquele homem, ele teve misericórdia daquele homem, ter misericórdia é sentir a mesma dor. Jesus sentiu a mesma dor que aquele homem estava passando, pelo desprezo, pela luta, pelo problema. Certamente Jesus viu a tristeza dele, a angústia dele em estar ali no meio, no canto, deixado pelas pessoas, sem valor algum. E ele viu aquele grupo de pessoas que estavam ali para criticar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Infelizmente no templo, na congregação, existem muitas pessoas que estão ali para criticar. Você está ali, você está bem, você é um servo, você é uma serva, mas a hora que você passa por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, você é encostado. É o líder, é o pastor, é o sacerdote, é o ministro que vem, que te encosta, que te deixa num canto. Você agora não pode mais ser usado, você agora não tem mais aquele valor que você tinha. Até ontem você era uma pessoa de boa índole e agora as pessoas começam a criticar você, a falar mal de você. Infelizmente a sua luta, o seu problema vira tema para inúmeras reuniões. E você fica encostado, sem valor. Mas interessante, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, ainda que você já tenha passado por uma situação como essa, ainda que você esteja passando por situações como essa, ainda que você já tenha visto alguém passar por situações como essa, num canto, a pessoa era tão usada até ontem,
mas hoje, por uma luta, por uma dificuldade, as pessoas não o abraçaram, mas o encostaram. Mas nós queremos que você saiba de uma coisa, que o homem pode não te valorizar, mas Jesus, ele nos valoriza. E sabe qual é o nosso valor que nós temos? Sabe qual é o valor que temos para Jesus? A Bíblia diz que para Jesus, ainda com luta e com prova, nós valemos mais do que o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus entrou e ele viu aquelas pessoas que estavam ali, e não pense os irmãos que Jesus se alegrou da posição daqueles homens fariseus que estavam ali para criticar, para falar mal, que certamente zombava daquele homem, que certamente falava mal daquele homem em reuniões, como assim acontece em vários lugares. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele olhou para aqueles homens, e a Bíblia diz que Jesus olhou com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Meus irmãos, Jesus, ele reprovou a atitude daquelas pessoas. E se tem alguém agindo com você assim, que saibam essas pessoas que Jesus também está reprovando a atitude de pessoas assim. Sabe por quê? Porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia. O Senhor é o Deus bondoso, o Deus que nos abraça, o Deus que nos acolhe, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ama, independente da nossa condição. E Jesus amou aquele homem. Talvez você não é amado no lugar que você está, mas nós queremos dizer para você que Jesus quer te tirar desse lugar. Jesus quer mostrar para você que tem outros lugares onde você vai ser valorizado, onde você vai ser amado, onde Jesus vai poder cuidar de você com liberdade, porque não vai ter pessoas para falar mal de você, para criticar você, para zombar de você. E a Bíblia diz então que Jesus olhou para aquele homem e chamou aquele homem. Vem para o meio. Agora, para as pessoas, aquele homem não valia nada, mas para Jesus, aquele homem era o centro da atenção de Jesus. Jesus agora fita os seus olhos naquele homem para restaurar a sua vida, para operar uma bênção na sua vida. E Jesus diz para ele: estenda a sua mão. Ele poderia estender ou não, era um ato de fé dele. Mas a Bíblia diz que ele estendeu a sua mão e o milagre aconteceu. Jesus tornou sã a mão daquele homem com a outra. Um milagre aconteceu. Jesus não foi ali para falar mal, para zombar, para criticar. Falar mal das pessoas é muito fácil. Criticar o seu problema é muito fácil. Até parece que quem está te criticando, quem está zombando de você, não tem problema talvez pior do que o seu. Pior do que o seu. Mas Jesus, reprovando aquelas pessoas, como tem reprovado muitos nesta hora, Jesus abraçou a causa daquele homem. Jesus abraçou a causa daquele homem e resolveu o problema daquele homem. Tirou aquele homem daquele lugar que ele estava. Naquele lugar que ele estava, ele não tinha valor. Ele estava no canto. E Jesus o tirou. E Jesus quer tirar você também do lugar onde você está, que você não tem valor. E Ele quer te colocar no lugar onde você vai ser valorizado. Valorizado. E a Bíblia diz então, meus irmãos, que após Jesus operar uma bênção na vida daquele homem, aquelas pessoas saíram e elas criaram um conselho. Fizeram uma conchave entre os judeus e Herodes. Uma conchave, era um grupo, o grupo de herodianos, era uma conchave que se fazia entre Herodes e judeu. Não cabia na história judaica judeu unido com Herodes, porque Herodes tentou anular o projeto de Deus. Mas na verdade, meus irmãos, o homem, para impedir a ação de Deus na nossa vida, ele faz inúmeras coisas. Ele quer anular o projeto, ele se une à maldade, à mentira, ao engano, à fofoca, e eles falam coisas que não provêm do Senhor, e não falam uma vez, duas vezes, não, falam a vida inteira, tem a ousadia de falar coisas abomináveis. Mas, terminando, a palavra diz que daquele grupo de pessoas que ali estavam, saiu um grupo que continuou falando mal, que continuou buscando situações para ver como mataria Jesus, como impediria Jesus de realizar a sua obra. Mas saiu um homem dali que alcançou a misericórdia de Deus. E Deus também quer que você
alcance a sua misericórdia, a bênção da salvação. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão comentar, porque as pessoas gostam disso mesmo, há muitos que gostam disso. Mas o que importa é que Jesus, ele tirou aquele homem daquela situação e ele quer nos tirar do lugar onde estamos, onde não temos valor, e ele quer nos mostrar que para ele nós somos pedras preciosas. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem alcançou misericórdia. O Senhor também está usando de misericórdia para com a nossa vida. Ele quer nos tirar para que tenhamos uma experiência de salvação, para que não sejamos mais criticados, mas que sejamos valorizados pelo nosso bom e maravilhoso Deus. Agradecemos a todos e desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.